aí? Quem tá de novo aqui? Gustavo Honorato. Ô câmera, ô tripé, velho. Às vezes é difícil gravar um vídeo, mas vamos gravar. Como é que eu começo esse vídeo, hein? Sei lá. Graças ao grande sucesso do último vídeo sobre robôs, eu vou fazer um novo vídeo aqui pra vocês sobre robôs e inteligência artificial. Nem tanto sobre inteligência artificial, mas eu vou falar um pouco sobre os robôs aí, conforme vocês podem ver no vídeo, no tema aí e na descrição. São 6 robôs que estão desenvolvendo estranhas e assustadoras novas habilidades. Esses robôs estão aprendendo coisas muito estranhas e muito humanas aí, animais. O pessoal está desenvolvendo muitas habilidades engraçadas, interessantes, podem ser usadas muito bem aí no nosso dia a dia, na ciência, dentre muitas outras coisas. O primeiro, você pode ver aí, é um braço robô samurai. Esse robô ele pode ter apenas um membro, como você pode ver aí, mas o que lhe falta em outros membros, como pernas, como tronco, cabeça, ele tem inabilidade em usar essa espada aí para cortar verduras, frutas, dentre outras coisas, né? Parece aquele joguinho lá das frutas do Android lá que você fica jogando e cortando as frutas, já viu? Pois é, esse robô ele desenvolveu mais ou menos uma habilidade como essa. Esse vídeo faz parte da tentativa de uma empresa que fabrica esse tipo de equipamento para fábricas aí, e eles pegaram e desenvolveram essa propaganda. Na verdade é uma propaganda. Eles convidaram um recordista mundial. Ele foi recordista 5 vezes aí na arte de cortar coisas com a espada, isso mesmo. Eles pegaram ele, convidaram ele, gravaram os movimentos do corpo dele usando um macacão que gravava os movimentos do corpo, quase o mesmo tipo daquele que grava os movimentos dos jogadores para fazer os jogos, né? Por exemplo, futebol, basquete, dentre outros. Depois que eles fizeram isso, eles programaram o robô, praticamente ensinaram ele por meio de programação o robô e colocaram ali dentro da programação dele aqueles movimentos. Depois de um tempo, convidaram novamente o recordista na arte de cortar coisas com a faca, né? E colocaram os dois frente a frente para um duelo. Pois é, como vocês podem ver aí, né, o robô ele tanto fez igual o cara aí, né, o recordista, quanto ele não cansou no final do vídeo, que vocês vão ver aí no finalzinho, mostra que o recordista mundial ele tá bem cansado, né, ele tá estropiado e o robô tá de boa, né, na dele. Então, uma habilidade bem interessante que o robô está desenvolvendo, essa precisão nos movimentos aí, fazer todo tipo de movimento. Isso porque é só apenas um braço mecânico. Conforme no vídeo anterior, a gente viu aí o segundo ponto, o segundo robô aí, né? É um robô cheetah que ele corre e ele tem um equilíbrio impressionante aí. Pois é, no vídeo anterior eu falei que ele era até um cachorro, né? Mas na verdade ele não é um cachorro, o nome dele é até cheetah, né? Mais ou menos pronunciado dessa forma. E é interessante que ele pode chegar a velocidade de até 45 km por hora. E o mais interessante é que a Google comprou essa empresa que fabricava esse robô. E eles estão desenvolvendo agora uma habilidade mais impressionante, que é pular obstáculos. Esse robô ele tem alguns lasers que calcula mais ou menos como que ele vai ter que pular. Se é rápido, se é fraco, e ele calcula a distância dos objetos. O interessante é que esse robô ele tem 32 quilos mais ou menos aí. Isso é um feito muito interessante, porque fazer uma máquina pular e depois cair de novo e manter o equilíbrio, né, e não cair, para uma máquina de 32 kg é uma coisa muito grande, né, pessoal? O próximo passo dos cientistas da Google é testar ele em um ambiente aberto, ou seja, tipo um pasto, numa floresta, para ver como que ele se comporta. E aí a gente tá vendo aí, né, a questão dos filmes de inteligência artificial aí, que ele pode querer correr aí pra liberdade aí, né? Daqui a pouco esse pessoal vai estar querendo criar esses bichinhos zoológicos. O terceiro é o inseto robô que pode saltar sobre a água. Tudo começou quando uma equipe da faculdade de Seul ali, eles começaram a estudar aranhas d'água. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar em algum lago, algum rio, e você vê aquelas aranhas que vão lá andando assim, né, sobre a água mesmo, né, e de repente às vezes elas até saltam, né, por exemplo, da água para uma árvore, para a beira do rio, alguma coisa assim. Você já observou isso? Pois é, eles começaram a observar esse animal e essa aranha
a gente chama ela de aranha d'água, né? As habilidades dela. E viram que ela, para saltar, ela realizava um movimento suavemente, não de uma vez assim, né? Tipo como se fosse algo caindo na água, e aí quebraria a tensão superficial da água. Acontece que a aranha ela acelera graduativamente para fazer esse salto aí. E eles pegaram e começaram a observar ela e resolveram desenvolver um robô que fizesse isso. Pois é, e conseguiram mesmo fazer isso, como vocês podem ver aí no vídeo. Essa aranha robô e ela consegue saltar, mas infelizmente ela só consegue saltar uma vez. Ela dá um salto e ela não consegue também pousar ali na água, porque quando ela cai, ela afunda aí na água. Ela tem apenas 2 centímetros de tamanho e pode saltar até 5 centímetros de altura. Então é um feito muito grande aí para também essa questão da robótica. Quarto, baratas já são muito nojentas, na verdade. Eu tenho muito nojo de barata, aquele bicho nojento, grudento. E você mata ela e sai aquela espuma veia branca, ai que nojo. E às vezes ainda a bicha fica fingindo que tá morta e quando você menos espera ela tá andando de novo. É meio nojento, né? Agora imagine uma coisa mais asquerosa, um robô barata. É meio nojento, né? Quando você pensa nisso. É com esse intuito aí que o pessoal ele tá querendo desenvolver um novo tipo de barata aí pro mundo. Não, na verdade não. Eles estão tentando desenvolver, na verdade conseguiram desenvolver um espécime de robô, né? Que ele consegue se espremer em obstáculos iguais às baratas, conforme vocês podem ver no vídeo. E ele consegue ir se espremendo e usando a física, né, para passar. Diferente de muitos robôs aí, ele não tem nenhum tipo de sensor. Ele usa apenas a física do movimento para poder se ir balançando e passando. E conforme a gente pode ver no vídeo, no início ele não tem essa carapaça em cima. E depois eles pegaram e colocaram essa carapaça em cima. E aí ele se tornou muito mais fácil dele passar nos lugarzinhos lá bem apertado, igualzinho a barata, né? A barata ela tem essa carapaça e então por isso que ela consegue se espremer e passar nos lugares, igualzinho o robô aí, né? Então esse feito aí foi bem interessante também, porque podem fazer robôs aí que acessem locais assim bem inóspitos assim, né, para, por exemplo, vítimas de desabamentos, de soterramentos, né, de terremotos aí. E esses robôzinhos podem ser adaptados com câmeras, coisas que eles já estão fazendo aí. Quinto é uma lagartixa, ou seja, uma briba de parede, essas brancas aí, né? O pessoal tem muito medo daquelas lagartixas, outras pessoas têm nojo, tem coragem de matar um bichinho daquele. Eu não tenho coragem não. Eu não tenho coragem de matar, eu tenho coragem de matar uma barata, mas agora uma lagartixa eu não tenho coragem de matar não, porque eu tenho dó dela, não é porque eu tenho medo ou nojo não. Coitada, a bichinha come as aranhas tudo, né? Pega ela, bota ela fora. Mas não mata ela não, depois vai ficar cheio de inseto aí na tua casa. E os cientistas aí, na verdade não são cientistas, eles são engenheiros da Universidade de Stanford. Eles desenvolveram esse bichinho aí que escalam paredes, na verdade esse robozinho que escala a parede, né? E ele usa mais ou menos a mesma técnica da lagartixa aí. Ele tem ventosas que vai se grudando na parede, né? Mas o mais interessante é que ele pode carregar até 100 vezes o seu próprio peso. Pois é. Qual robô que consegue fazer isso? Muito difícil, né? Então ele consegue carregar 100 vezes o próprio peso dele escalando paredes na vertical. Ou seja, esse robô ele tem mais ou menos 9 gramas, né? Na verdade eu acho que a conta de 100 vezes o próprio peso está um pouco errada. Mas ele tem 9 gramas e ele consegue carregar cerca de 1 quilo. 1 quilo nas costas dele, isso escalando a parede, conforme eu disse, né? Então, se nós pegássemos um robô desse que tem esse peso de 9 gramas, vamos pegar um robô provavelmente mais ou menos de 1 quilo de peso. Ele vai conseguir carregar mais ou menos um ser humano de peso mediano aí nas suas costas. E um robô, conforme os pesquisadores falaram, um robô desse mesmo tipo, que tivesse mais ou menos o peso de um ser humano, ele conseguiria carregar uma baleia azul, mais ou menos, do tanto do peso que ele conseguiria suportar. Isso escalando na vertical, isso que a gente está falando. Então é um feito bem interessante aí, um robô que escala na vertical aí e carrega até 100 vezes, mais ou menos 100 vezes ou mais aí o seu próprio peso, pessoal. Muita coisa, né? Sexto e último, mas é o mais interessante. Nós falamos sobre vários tipos de robôs que eles executam
algum tipo de atividade específica, né? Eles executam andar sobre a água, saltar sobre a água, peso, carregar peso, dentre outras coisas, equilíbrio. Agora o interessante seria um robô com todas essas habilidades juntas. E existe uma competição no mundo que coloca esses robôs frente a frente para executarem tarefas também bem complexas. O ganhador dessa tarefa foi um robô humanoide que se chama Ubo. Ele é perturbadoramente versátil, ou seja, executa muitos tipos de tarefas ao mesmo tempo. Ele é um robô que foi desenvolvido na Coreia do Sul, pessoal, e ele executa vários tipos de tarefas. Por exemplo, nesse teste envolvia colocar ele dentro de um carro, ele tinha que sair do carro, e ele tinha que fechar as portas e os vidros, ele tinha que caminhar pela calçada, desviar de obstáculos, virar a esquina, subir a escada de um prédio e entrar dentro de um apartamento. Essas foram as tarefas dele. Apesar de parecer bem simples, né? Mas para um robô que ele é bípede, ou seja, ele tem duas pernas, não quatro pernas igual aquele bem equilibrado que a gente viu lá no início do vídeo, são tarefas bem complexas para ele, né? Então, subir uma escada, por exemplo, exige muita dificuldade na área de programação aí dos sensores dele, né? Mas eles conseguiram, e esse robô ele foi campeão aí. Ele tem uma espécie, além de ter pernas, ele também tem umas rodinhas embaixo. E ele consegue, por exemplo, analisar se aquele tipo de terreno ele é propenso para ele andar ali, caminhar naquele terreno, né? Ou se ele vai precisar de usar as rodinhas para ele deslizar, que é um pouco bem mais rápido do que ele caminhar, por exemplo, né? Ele talvez usaria mais isso em lugares que ele não tivesse como caminhar. Interessante notar que ele concluiu o percurso em 44 minutos mais ou menos e ele concorreu com 22 outros robôs diferentes. Isso deu prêmio à equipe que desenvolveu ali esse robô humanoide de 2 milhões de dólares. Quando a gente vê o vídeo aí, né, a gente acha que ele é um pouco desajeitado, meio sem graça, lento, né, 44 minutos para executar isso, mas conforme a gente sabe, não existe nenhum tipo de outros robôs aí que fazem esse tanto de tarefas aí ao mesmo tempo. Então são muitas coisas ao mesmo tempo, são muitos conjuntos de tarefas aí para ele fazer, de decisões para tomar, né, do que é melhor, do que não é. Então é bem complexo. E o interessante é que ele faz isso sozinho, sem a ajuda de um controle remoto, conforme muitos robôs aí fazem, né? Fazem, mas com a ajuda do auxílio de um controle remoto. Ou seja, quem sabe mais pra frente esses robôs não podem executar tarefas pra gente, né? Como em empresas, indústrias, tarefas que são perigosas para o ser humano, né? Tarefas que são bem complicadas aí para serem executadas, movimentos repetitivos muito, né? O dia inteiro fazendo a mesma coisa. A gente já sabe que tem muitas máquinas que fazem isso, né? Mas elas às vezes fazem só um determinado tipo de coisa, né? Você não tem como programar ela para fazer vários tipos de coisa diferentes, como esse robô aí, né? Por exemplo, numa empresa que constrói um carro, por exemplo, tem todos aqueles braços mecânicos mais ou menos igual aqueles do samurai aí, em cima do robô samurai do primeiro vídeo, né? E eles executam essas tarefas, né, lá, mas são tarefas repetitivas e iguais, todas iguais, não tem tem todo um padrão. Não, se fugir do padrão já ele não consegue executar. Diferente já desse robozinho aí humanoide que consegue executar essas tarefas aí, ele consegue analisar. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal para ter sempre novidades, notícias, curiosidades como esta e como outras aí de vídeos que estão por vir. Eu tô pensando em fazer vídeos toda terça e sexta, mais ou menos, aí, né? Por volta das 6 horas é a hora que o vídeo é postado. Então, se você não receber notificação, terças e sextas tem o vídeo aí pra você assistir sempre novo aí no canal. Fique sempre ligado aqui no canal, se inscreva, como eu disse, deixe seu like aí. E até mais. Valeu, galera. Fui.